Fala galera, é isso aí, estamos no nosso primeiro vídeo e hoje, na nossa leitura, vamos ler Mateus, o Evangelho de Cristo, segundo os relatos de Mateus, lá no capítulo 13, versículo 1 diz assim: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É interessante que nessa passagem Jesus ele começa uma sequência de exposições de parábolas em que ele relata para a multidão que o seguia basicamente a sabedoria do reino de Deus. E o interessante é que nós podemos já começar a destacar que, assim como diz lá no começo do capítulo, no capítulo 13, muitas vezes nós achamos que o ministério de Jesus ele foi um ministério voltado a púlpitos. Nós achamos que o ministério de Jesus, o ministério de Cristo, o Messias, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, ele foi um ministério preso a plataformas, um ministério preso a distrito, a microfones, quando na verdade, quando nós olhamos para a palavra de Deus, olhamos para os evangelhos, nós percebemos que a sabedoria do reino de Deus ela já começa a ser explicada, ela já começa a ser mostrada através da proximidade de Jesus com o povo. É interessante que nos dias de hoje nós percebemos que, infelizmente, essa proximidade entre os irmãos que ministram a palavra, os irmãos que têm essa incumbência eclesiástica, a proximidade tem se perdido. O amor, a comunhão, o contato tem se perdido. Quando nós, às vezes, pegamos um pouquinho o nosso carro para passar e nos deparamos com algumas mensagens, outdoor ou cartazes, temos sempre aquela figura emblemática de um homem, e venha para o poder de Deus, o culto do poder e da glória, quase que dando uma ordem a Deus. Eles sempre tem a figura lá de alguém, Só que quando a gente vai ver na prática como é que funciona, parece que essa questão da proximidade, do contato, do envolvimento se perdeu. Mas quando nós voltamos os nossos olhos para a palavra de Deus, quando nós voltamos os nossos olhos para a palavra revelada a nós, nós percebemos que o próprio Deus, o próprio Deus encarnado, Jesus, o Cristo, o Verbo vivo, ele se assentava com a multidão. Jesus, o Messias, ele estava ali com a multidão, ele se preocupava em ter o contato, ele se preocupava em ter o olho no olho, ele se preocupava em ouvir as necessidades, ele se preocupava em fazer na terra molhada o lodo e passar no olho do cego, ele se preocupava em acolher aquela mulher adúltera, ele se preocupava em saber a necessidade de cada um. Queridos, igreja é isso. Igreja é muito mais do que plataformas. Igreja é muito mais do que templos gigantescos. Igreja é muito mais do que um bom aparelhado de som. Igreja é você amar o próximo. Igreja é você sentir a dor do próximo. É você chorar a causa da viúva. É você abraçar o necessitado. É você estar junto do órfão. Igreja é isso. Quando a palavra de Deus nos ensina, através das epístolas paulinas, como é o funcionamento da igreja, nós percebemos que a igreja vai muito além de uma simples organização de cargos, de diaconato, de pastorado, de presbitério. A igreja vai muito além disso. A igreja é você amar, a igreja é você se preocupar com o que o outro pensa, você muitas vezes abdicar daquilo que você entende, compreende como correto para você dialogar com o outro.
E isso tem faltado no nosso meio, tem faltado diálogo, tem faltado de pararmos um pouco, né, nos abdicarmos, né, nos desarmarmos dos nossos eus, das nossas preconcepções, e aí sim, né, de forma imparcial, ouvirmos o que o outro tem a dizer e assim crescermos juntos. E Jesus, ele faz isso. Jesus, ele sabendo que era Deus, ele tendo a certeza de que era Deus, ele em nenhum momento se distancia da multidão. Em nenhum momento ele se preocupa em ficar no templo. Em nenhum momento ele se preocupa, queridos, em ficar preso numa plataforma. O que Jesus faz é se assentar à beira-mar e ficar ali com a multidão ensinando, como ele fez lá no Sermão do Monte, como ele fez durante todo o seu ministério. Então começa a sabedoria do reino de Deus com a parábola do bom semeador. Talvez, se pudéssemos resumir o que vem a ser esse projeto Pregadores da Verdade, temos aqui em Mateus 13 a realidade desse projeto. Sabemos que vamos aqui pregar, sabemos que vamos aqui trazer mensagens semanais, sabemos que vamos aqui nos dedicarmos em oração, mas também sabemos e temos a certeza de que o próprio Jesus, ele nos traz um ensinamento, que das 4 passagens, né, das 4 semeaduras, 3/4 das sementes foram lançadas em terras que não deram frutos. 3/4 das sementes lançadas foram em terras que não frutificaram. E o que Jesus nos ensina nesse primeiro momento é que ainda que de fato ocorram essas situações, ainda que de fato, queridos, nós venhamos a semear, ainda que de fato nós nos dediquemos em trabalho, temos aqui uma equipe que está preocupada em levar a mensagem para você. Temos uma equipe que dedica o seu tempo a preparar uma boa imagem, a preparar um bom trabalho para que essa mensagem chegue a você. Mas também sabemos, queridos, que muitos vão ouvir, sabemos que muitos vão tão somente escutar o que está sendo dito, mas não vão absorver. Sabemos que muitos até mesmo vão criticar, vão repudiar o trabalho. Mas o que Jesus nos ensina, e o começo da sabedoria do reino de Deus, através da mensagem de Jesus aqui para nós, é que ainda que sementes sejam lançadas em terras rochosas, ainda que sementes sejam lançadas à beira do caminho, ainda que sementes sejam lançadas em meio aos espinhos, certamente Jesus nos traz uma certeza que haverá sementes que serão lançadas em terras férteis. Então talvez todo esse nosso esforço aqui, ele sim caia em terras rochosas, ele sim caia em terras formadas por espinhos, eles sejam lançados ao meio do caminho, mas cremos na palavra de Deus que diz que sementes serão lançadas em terras férteis. Então, queridos, a mensagem de Jesus para nós, a sabedoria de Jesus, a sabedoria do reino de Deus, é que nunca devemos parar de lançar sementes. Nunca. Aconteça o que acontecer. Nunca devemos parar de lançar sementes. E isso, queridos, não vale tão somente para a aplicação missionária da palavra de Deus. Isso vale para a vida. Isso vale para o dia a dia. Nunca pare de lançar semente. Talvez a sua semente hoje que precise ser lançada é um currículo, né? Vivemos tempos aí difíceis, vivemos tempos de escassez, mas, queridos, no nome de Jesus, ele nos deixa claro que sim, vamos ouvir não, e o que Jesus nos mostra aqui na palavra dele é que a quantidade de não que vamos receber é muito maior, ela é 3/4, ela compõe 3/4 da quantidade de sim que vamos receber. De todas as respostas que vamos receber, 3/4 serão de nãos. Em contrapartida, 1/4 vai ser frutífero, vai render frutos. Mas ainda assim, Jesus, ele traz essa mensagem: não pare de lançar semente. Talvez seja a sua família, talvez você tenha orado pela sua família, pela sua casa. Talvez anos a fio você tenha dedicado em intercessão pela vida do teu filho. Talvez anos a fio você tenha dedicado sua atenção pela vida do seu marido ou da sua esposa. Mas ainda assim, queridos, não importa a quantidade de não que você ouça,
não importa a quantidade de repúdios que você receba, ainda assim Jesus nos deixa claro: continue lançando sementes, continue orando, continue com fé, até porque lá em Hebreus diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem. Cara, como é que a gente vai ter certeza daquilo que a gente não vê? Como é que a gente vai ter certeza daquilo que ainda nem aconteceu? Mas isso é fé. O exercício no reino de Deus é um exercício de fé. Não é o exercício de tão somente daquilo que é palpável, daquilo que é concreto. A fé, ela é interessante porque ao mesmo tempo que ela é tida como um sentimento abstrato, ela é concreta porque ela traz certeza. Então creia na palavra de Deus que nos ensina que devemos continuar lançando sementes, independentemente da quantidade de nãos que nós recebemos, independentemente da quantidade de vezes que nós demos de cara na porta, independentemente da quantidade de vezes que seremos repudiados, ainda assim insista em orar, insista em lançar as sementes na sua vida, tá bom? E nós cremos que vai chegar um momento, vai chegar uma hora em que a palavra de Deus, em que a semente da palavra de Deus, ela alcançará a terra fértil, e ali haverá o maior milagre que pode haver. O maior milagre, queridos, não é um coxo andar. Isso é milagre, amém? Nós cremos nisso. Mas o maior milagre que pode existir é uma vida contaminada e cega pelo pecado ser alcançada pela palavra de Deus, e através da aplicação perfeita da vontade de Deus, essa vida enxergar toda a qualidade dos seus erros, todos os defeitos e a autorrealidade da nossa depravação, e assim, através do agir invisível do Espírito, uma vida se arrepender e reconhecer que só há um Salvador, e esse Salvador é Cristo. E que assim também seja contigo, tá bom? Talvez você ainda não o conheça, mas que no nome de Jesus o seu coração seja essa terra fértil. Que Deus te abençoe e que essa palavra alcance o seu coração. Fica na paz.